pessoal, você curte um sax? Eu curto e muito. Mas por que eu trouxe o sax aqui hoje? Você já reparou que no instrumento de sopro, muitas vezes, Muitas vezes não, sempre, você tem esse brilho intenso, um metal aqui na superfície? Alguns instrumentos são dourados, outros instrumentos prateados, mas e aí, como que isso é produzido? No caso de um instrumento dourado, como esse aqui, o sax, que eu amo simplesmente, você usa um processo de eletrólise em meio aquoso para fazer uma deposição de uma fina camada de ouro na superfície. E é sobre exatamente esse processo de eletrólise, que é a eletrólise em meio aquoso, que a gente vai falar hoje. Então, se liga aí, aguarde um minuto que a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Eletrólise em meio aquoso, que é vastamente utilizado, entre outras coisas, para depositar uma fina camada de metal, no caso aqui uma fina camada de ouro, na superfície de um outro metal. Ok, pessoal? Um processo vastamente utilizado em indústrias para obter os mais diferentes tipos de produto. Ok? Eu sou Márcio Coelho e esse é o canal Mais Química. Bom, pessoal, então vamos lá. Nós vamos falar um pouco sobre eletrólise em meio aquoso. Na videoaula anterior, nós discutimos um pouquinho sobre a eletrólise ígnea. Qual que é a diferença? Bom, a eletrólise ígnea é aquela eletrólise que ocorre com um sal fundido, né? O eletrólito está fundido. Então você tem um grande gasto de energia. A gente viu, por exemplo, que a eletrólise do NaCl, né? O cloreto de sódio fundido, ela ocorre por volta de 800 graus, então o gasto de energia é muito alto, né? Qual que seria o outro tipo de eletrólise que pode acontecer? Bom, a gente tem a eletrólise em meio aquoso. Então a eletrólise ela é mais simples assim, o aparato para que ela seja feita é muito mais simples, porque não tem esse aquecimento, né, em temperatura tão alta. Então, no caso a gente viu a eletrólise ígnea do cloreto de sódio, então o cloreto de sódio precisava estar fundido, né, para que os íons estivessem livres e podendo se movimentar. Hoje a gente vai ver os princípios da eletrólise em meio aquoso e como exemplo a gente vai estudar a eletrólise do cloreto de sódio, né, em água. Então se o cloreto de sódio ele está solubilizado em água, o que vai acontecer? Ele sofre uma dissociação, uma separação desses íons. Então vamos escrever aqui, olha, a dissociação do eletrólito. Quem que é o eletrólito? É o cloreto de sódio. Então vamos escrever aqui, ó, é o NaCl aquoso. Então o que está acontecendo? Ele está dissociando, né, na presença de água, então gera Na aquoso mais o Cl- aquoso, certo? Então da mesma forma que na eletrólise ígnea, a gente tem esses íons livres. A única forma de ter íons livres ou é a gente fundir o composto, né, no caso de um composto iônico, ou solubilizar ele em água, que é o caso da eletrólise em meio aquoso, ok? Beleza. Só que o que mais que a gente tem no sistema? Bom, a gente tem o cloreto de sódio e a gente tem água. E aí, pessoal, o que pode acontecer com a água? Bom, a água sofre um processo de ionização, pode ser chamado de autoionização. O que seria isso? Seria a molécula de água se ionizar. Aí você fala, ah, mas acontece isso? A água nem conduz corrente elétrica, como que ela pode gerar íons? É porque essa geração de íons, né, na temperatura ambiente, ela é muito baixa. Então, quando a água autoioniza, a concentração dos íons é da ordem de 10 a menos 7 mol por litro. Isso não faz com que a água passe a ser uma condutora de eletricidade. Mas no caso da eletrólise, o fato dessa ionização, essa autoionização da água acontecer, pode interferir no processo, né? E a ponto de o processo eletrolítico induzir uma maior ionização da água e essa reação contribuir para o processo. Então a gente precisa levar ela em consideração. Então a gente escreve aqui também, olha, a equação de autoionização da água. Então seria o quê? Seria H2O, líquido, né? Ela vai autoionizar, vai gerar o quê? H+, aquoso, mais OH-
aquoso. Então, na eletrólise em meio aquoso, o princípio é o mesmo, a diferença é que o eletrólito está solubilizado em água, ao invés de estar fundido. Então, o equipamento utilizado é muito mais simples. Beleza, pessoal? Então, na hora de escrever as equações, escreva a autoionização da água, porque você tem água no processo, a água autoioniza, só que a concentração desses íons é muito baixinho, né? É da ordem de 10 a menos 7, ok? Escreva a equação de dissociação do eletrólito, assim como a gente fazia lá na eletrólise ígnea. Tá aqui o eletrólito se dissociando, ok, pessoal? Então, olha, o aparato aqui é o mesmo praticamente, né? Eu falo o seguinte, os eletrodos, você precisa ter os eletrodos, no caso aqui a gente está utilizando eletrodos inertes, eletrodos de carbono grafite, ok? Aqui a gente tem uma pilha, uma bateria para fazer com que esse processo aconteça, tranquilo? Então aqui, olha, esse eletrodo aqui, ele está ligado ao polo positivo e a gente tem outro eletrodo aqui ligado ao polo negativo. Então, da mesma forma, a gente tem uma cuba eletrolítica ou célula eletrolítica, ok, pessoal? A diferença é que esse equipamento aqui pode ser muito mais simples, conforme eu mostrei em um experimento, em um vídeo aí para trás. Dá uma olhada lá. Ok, pessoal? Então, o que a gente faz? A gente tem uma pilha ou bateria ligada a dois eletrodos. Esses eletrodos estão mergulhados em uma solução de cloreto de sódio. Tranquilo? Então esse é o meu sistema. Aqui, o que eu fiz? Eu escrevi as equações de autoionização da água ou autoprotólise da água e a equação de dissociação do sal. Tranquilo? Olha, na eletrólise ígnea, a gente tinha apenas um cátion. Então, só podia ser esse cátion que sofria redução. Na eletrólise ígnea, a gente só tinha um ânion. Só podia ser esse ânion que sofreria a oxidação. Só que agora aqui, pessoal, na eletrólise em meio aquoso, nós temos dois cátions. Qual que vai sofrer redução? A gente tem dois ânions. Qual que vai sofrer oxidação? Beleza, a gente vai resolver esse problema agora. Existe uma tabelinha que é de prioridade de descarga, que é, na verdade, a prioridade com que as espécies vão reagir na eletrólise, tranquilo? Que é essa tabelinha aqui, ó, que é importante a gente saber. Então, prioridade de descarga. Entre os ânions, tem menor prioridade os ânions oxigenados, depois o fluoreto, depois o OH-, depois o HSO4-, depois os ânions não oxigenados, tem a maior prioridade, tranquilo? Entre os cátions, tem menor prioridade elementos da família 1A, 2A, depois alumínio, depois H+, depois os demais cátions. Então a gente precisa levar essa ordem de prioridade em consideração para saber avaliar quem vai oxidar e quem vai reduzir. A gente já sabe que quem oxida é o ânion, quem reduz é o cátion. Só que a gente tem dois cátions. Então vamos analisar aqui, ó. Entre o H+ e o Na+, quem tem maior prioridade de descarga? Se a gente avaliar aqui, ó, o sódio está na família 1A, tem uma certa prioridade de descarga. O H+, a prioridade de descarga dele está mais à frente. Então, entre o H+ e o Na+, quem tem maior prioridade de descarga é o H+. Tranquilo? Prioridade de descarga cresce para lá, no meu esquema ali. Tranquilo? Entre os ânions, quem que vai oxidar? Vai ser o hidróxido ou o cloreto? A gente avalia aqui, ó, o hidróxido está aqui. O cloreto está aqui, ó, ânions não oxigenados. Então, a prioridade de descarga do cloreto é maior do que do hidróxido. Então, quem vai oxidar é o cloreto. Beleza. Então, eu preciso avaliar essa prioridade de descarga ali. Eu preciso saber esse esquemazinho básico. Tranquilo? Agora, o que a gente faz? Escreve as equações de oxidação e de redução. Então, aqui, olha, semi-reação de oxidação. Quem que vai oxidar? Quem vai oxidar? O ânion. Qual que é o ânion? Qual dos dois ânions? O Cl-. E a gente viu que o Cl- oxidando, ele vai doar um elétron.
Cl- doando o elétron forma Cl. Existe Cl, essa substância? Não existe. Então, na verdade, o que acontece é que dois Cl- reagem, né, oxidando, doando dois elétrons e formando Cl2, que é o gás cloro. Então, vamos escrever essa equação aqui, olha. 2 Cl- e o meio está aquoso, reagem, gerando Cl2 gasoso mais 2 elétrons. Então, essa é a equação de oxidação. Beleza. Quem reduz? Quem reduz é o cátion. E a gente já viu que é o H+, porque ele tem maior prioridade de descarga do que o Na+. Então, H+, ganhando elétron, forma H. Existe a substância H? Não. O hidrogênio sozinho, não. O que existe é que, na verdade, 2H+, ganhando 2 elétrons, formam o gás H2, o gás hidrogênio. Então, vamos escrever aqui, ó, 2H+, está em meio aquoso, mais 2 elétrons, forma o gás H2, o gás hidrogênio. Então, essa seria a equação. Beleza. E qual que seria a equação global do meu processo? Pessoal, para eu obter a equação global, eu tenho que somar essas equações que eu escrevi anteriormente. Então, vamos lá. Vamos passar um tracinho aqui, ó, para a gente somar isso tudo. Aí você me pergunta, mas qual que é a regra para soma? Olha, primeira coisa, a quantidade de elétron doado e recebido tem que ser a mesma, né? Então eu preciso igualar as quantidades de elétrons doados e recebidos. 2 elétrons doados, 2 elétrons recebidos. Então tá ok. Bom, pessoal, no início do nosso processo a gente tinha NaCl e água reagindo, né? Só tinha NaCl e água. Então aqui, olha, quando a gente somar, tem que aparecer NaCl e água. Para aparecer NaCl e água aqui como reagente, então estão os dois aqui, né? O que a gente precisa? Cortar esses dois aqui, né? O 2Cl- e o 2H+. Para cortar, o que a gente faz? Cl- tem 2 no reagente, eu preciso de 2 no produto, né? Para poder cortar. Aqui eu tenho só 1. Então o que eu faço? Multiplico essa equação por 2. H+, aqui eu tenho 2. Para poder cortar, eu preciso ter 2 aqui no produto. Então, multiplico essa equação aqui por 2. Aí agora o que eu faço? Somo as equações, cortando o que tiver igual no reagente e no produto. Então, vamos ver aqui, olha. 2H+, no produto pode cortar com 2H+ no reagente, beleza? 2Cl- no produto, no reagente, pode cortar com 2Cl- no produto. Tranquilo? Vamos ver o que mais. 2 elétrons no reagente, corta com 2 elétrons no produto. Tem mais alguma coisa que dá para cortar aqui? Bom, não tem, né? Então o que a gente faz? Escreve a equação, escreve o que sobrou. Então o que a gente tem aqui? 2NaCl, então vou colocar aqui, ó, 2NaCl aquoso, mais 2 águas, 2H2O líquido. Então, o que forma? Bom, no reagente a gente só tem isso. No produto a gente tem Cl2 gasoso, mais H2 gasoso, mais, olha, a gente tem 2Na+ aquoso, 2OH- aquoso, né? A gente pode escrever assim, ou a gente pode escrever 2NaOH, né? Então, vou colocar aqui, ó, 2NaOH aquoso. Então, essa seria a equação do nosso processo aqui, olha. A gente tem na eletrólise do cloreto de sódio, né, na presença de água, o que a gente tem? A gente tem a formação do cloro gasoso, do gás cloro, do gás hidrogênio e do hidróxido de sódio. Então, a eletrólise, pessoal, do cloreto de sódio em meio aquoso é um processo importante para obter essas 3 substâncias aqui, ó, que são bastante utilizadas na química: cloro, hidrogênio e hidróxido de sódio. A famosa soda cáustica lá do supermercado pode ser obtida dessa forma, beleza? Mas vamos analisar aqui nos eletrodos, então, o que vai acontecer nos eletrodos. Pessoal, olha,
aqui a gente tem o polo negativo, então essa plaquinha está carregada negativamente, né? Então ela vai atrair o cátion, né? O cátion que vai sofrer a eletrólise. Então qual que é o cátion? Está sendo atraído ali e está reagindo. A gente viu que é o H+ que reage, né? Entre os cátions. Então aqui no recipiente a gente tem NaCl, tem o H+, de cátion a gente tem o OH- e o Cl- de ânion. Só que a gente viu que é o H+ que vai reagir. Então o H+, ele é atraído para a plaquinha, que está carregada negativamente. Quando ele encosta na plaquinha, ele forma gás, né? Então você tem 2H+ lá, atraindo a plaquinha, forma o gás. Que gás é esse? O H2, ok? E na outra plaquinha? Na plaquinha carregada positivamente. Pessoal, a plaquinha carregada positivamente vai atrair quem? Quem é negativo. Então atrai o OH- e o Cl-, mas a gente viu que o Cl- é que vai reagir. Então você tem 2 Cl- lá, ó. Quando ele é atraído para a plaquinha, ele sofre uma oxidação e forma um gás também, ok? E que gás que é esse? É o gás cloro. Então, nos dois eletrodos, você tem formação de gás. No polo negativo, você tem a formação do gás hidrogênio. No polo positivo, você tem a formação do gás cloro. Tranquilo, pessoal? Beleza. Aí, o que está sobrando aqui no meio? Sobra Na+ e OH-, né? Que atrai, né? Se eu evaporar toda a água que está presente ali, eu vaporizar toda a água, esses íons vão se unir formando o hidróxido de sódio. Por que essa solução fica básica? Porque quando o hidrogênio abandona aqui o OH, né? Isso é devido à reação na água, você tem a formação do gás hidrogênio, o que sobra? OH-. Então, à medida que a reação vai acontecendo, o meio vai ficando básico. Então, a gente fez um experimento em um outro vídeo, depois dá uma olhadinha lá, pessoal. O que vai acontecendo? Se eu colocar fenolftaleína, com o processo acontecendo, o meio fica rosa. Por quê? A fenolftaleína em meio básico, ela adquire essa coloração, ela fica rosa. Tranquilo? Então aqui, olha, o que está acontecendo aqui no polo positivo? No polo positivo está ocorrendo a oxidação do cloro. E onde ocorre a oxidação é o quê? Anodo. No polo negativo aqui, o que está acontecendo? O hidrogênio está sofrendo uma redução. O hidrogênio está reduzindo. E onde ocorre uma redução? Onde ocorre uma redução é o que, pessoal? É o cátodo. Olha, pode ser cátodo ou cátodo, anodo ou ânodo. Aí fica conforme a sua vontade. Tranquilo? Então é isso que está acontecendo. Mais uma vez, já falei, lembrando aqui, olha, na eletrólise os polos invertem, né? Então na pilha, o polo negativo é onde ocorre a oxidação. O polo positivo é onde ocorre a redução. Na eletrólise é o contrário. O polo positivo é onde está acontecendo o que aqui, olha, a oxidação. E o polo negativo é onde está acontecendo a redução. Então fiquem atentos a isso aí, pessoal, ok? Eletrólise em meio aquoso também é vastamente utilizada, então é um tópico extremamente importante, tem um pouquinho mais de equações envolvidas, mas é só fazer com calma que você chega lá, tranquilo? Então, sempre que você tiver eletrólise em meio aquoso de alguma substância, use esses passos. Escreva as equações de autoionização da água e de dissociação do eletrólito. Tranquilo? Segundo passo, verifique entre os cátions quem tem maior prioridade de descarga. O cátion que tiver maior prioridade de descarga vai ser ele que vai reduzir. No caso, eu quero o hidrogênio, então eu escrevo a equação de redução dele, né? Ok? Depois, entre os ânions que eu tenho lá, eu vejo quem tem maior prioridade de descarga. A gente viu aqui, né, que é o Cl-. Aí o que eu faço? Escrevo a equação de oxidação do Cl- ou do outro ânion que eu tiver lá. Tranquilo? Depois eu somo essas equações. Lembrando que o número de elétron doado e recebido tem que ser o mesmo. Se não tiver o mesmo, eu multiplico as equações. Tranquilo? Na hora de fazer essa soma, pessoal,
Se tiver alguma equação aqui que não está sendo usada, tipo para cortar e tal, eu posso simplesmente desmanchar ela da soma, ok? Nós vamos fazer uns exercícios posteriormente e aí eu vou mostrar isso para vocês em outra aula, tranquilo? Pessoal, então era isso que eu tinha para mostrar para vocês aqui nessa aula. Se você gostou do vídeo, dá um like, deixe seu comentário, manda sua dúvida, se inscreva no canal, participe aí com a gente, ok? Valeu, muito obrigado, espero que você tenha gostado da aula, dê sugestões, tire dúvidas aí, e é isso, um grande abraço para vocês e até a próxima, valeu!